Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estou bem aqui, né? Bem aqui do lado vizinho, né? No coração, porque o meu coração ama essa comunidade, ama essa igreja, ama essa escola. Nós vivemos dias incríveis aqui, 10 dias no Acre com as meninas. Realmente não é a força da fala, né? Quando eu digo que vivemos coisas incríveis, porque realmente foi assim, né? Deus se fez muito presente nesses dias aqui. Nós vimos as palavras que foram enviadas pela comunidade também, se como vida fluindo, né? E realmente encontrou o coração dessa comunidade no Acre. Nós temos visto respostas do Senhor, aqueles que também foram tocados pela palavra de Deus. Tem sido muito bom. Cada vez que a escola do Reino acontece no Acre, a gente experimenta de bons tempos, assim, de frutos, que alegra muito o nosso coração. E a gente vê que o Senhor conectou, né, nos conectou para cumprimento desse propósito da edificação da igreja do Senhor, na preparação da igreja do Senhor, na preparação de um tipo de gente, né? Então, essa aula, ela parte, contribui, né, com tudo isso que a Escola do Reino vai trazendo e semeando, né? Cultivar a intimidade é um pequeno tijolo, né? Um tijolo dessa grande construção que é a escola, que faz parte do estilo de vida daqueles que entendem o reino de Deus. Então, há 26 anos atrás, quando eu conheci o Senhor, eu não entendia isso de forma teórica, mas eu entendi isso e fazer parte do reino de Deus para mim foi uma coisa muito, na época, ou você vivia a relação com Deus ou você se perdia, porque a igreja não tinha discipulado, era a igreja pregava o evangelho genuíno e a partir dali era você era muito motivado, encorajado a desenvolver um relacionamento com Deus. Isso eu fui vivenciando, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, muito mais do que todo o contexto, assim, do que está aí nas anotações, mas também eu quero partilhar com vocês aquilo que tem sido vida, né? Convite da vida, vida da vida, vida diária, a relação em todas as suas complexidades que é para com a gente, um para com o outro, imagina a gente com Deus, né? Todos os desafios que é essa relação, mas também que ela é possível. Ela é possível para ser desenvolvida em fraquezas, em dias cheios de fé, como em dias cheios de medo e dúvida. Então, eu quero compartilhar com você essa experiência que tem sido desenvolver relação com Deus, intimidade com Deus, em meio a toda a minha humanidade, todas as minhas desafios diários de mãe, de esposa, de funcionária, de enfim, mas que eu tenho percebido que isso é real, é possível, e eu quero partilhar isso com vocês hoje, tá bom? Depois eu vou orar agora, a gente vai orar juntos, e, e aí depois vocês podem também participar, se quiser parar e fazer, porque eu não queria parar para intervalo, porque eu tenho um compromisso logo após a escola, então eu queria pegar direto, então pode levantar a mãozinha, fazer pergunta, quer contribuir, tirar dúvidas, e a gente vai caminhando assim, tá bom? Pode ser? Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez na mesa, juntos em família. Obrigado, Jesus, por nos conectar, por causa do seu amor, Senhor, por causa do desejo que o Senhor tem de se revelar a nós. Por causa do seu desejo, estamos aqui, Senhor. Por causa do seu desejo, por causa do seu coração. Porque o Senhor se moveu para ser conhecido. Todo o movimento de relacionamento entre céu e terra, homem e Deus, ele veio primeiro do Senhor. O Senhor deu essa passada de reconciliação, de amizade conosco. Então,
eu oro em agradecimento, Jesus, porque se não é o Senhor, eu não poderia ter conhecido, eu não poderia ter, Senhor, acessado tudo que o Senhor é, e até aqui, Senhor, seria impossível se não é o seu desejo de se relacionar, o seu desejo de se revelar, o seu convite, Senhor, a sua presença que nos alcançou por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue derramado, do sacrifício que nos reconciliou contigo. Ah, se não é o Senhor, o que seria de nós, Senhor? O que seria de nós se não é o Senhor e todas as suas intervenções para que o nosso coração se aproxime de ti, Jesus? Nós entendemos tudo tão errado, Jesus, mas o seu Espírito vem corrigindo, Senhor, e nos aprumando numa relação de filiação, de amigos. Obrigado, Jesus, porque o céu se moveu em aproximação dessa humanidade caída, ao ponto de o Pai enviar o seu Filho para reconciliar, para nos fazer parte dessa mesa, dessa família, da Trindade, do seu amor, da realidade do reino de Deus. Obrigado, Jesus, por isso. Que essa sala hoje seja atravessada, Jesus, pelo seu desejo, Senhor, de que nós venhamos viver numa relação de amizade, cultivando essa relação com o Senhor, íntima, Senhor. Em nome de Jesus, nos ministra o nosso coração nessa noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Amém. Amém. Queridos, como eu estava orando aqui, né? Se não é o Senhor e o próprio desejo de Deus, nós não o conheceríamos, né? Então, a Bíblia diz que Deus enviou. Então, quando você lê esse texto, você entende um Deus que amou tanto que ele mesmo providenciou o meio para que o homem pudesse viver essa intimidade. Deus preparou o caminho, né? Em Hebreus fala que ele abriu um novo e vivo caminho. Tudo em Deus é relação. Tudo em Deus é próximo, sabe? O desejo de Deus é que o homem se aproxime, porque Deus começa essa história de amor quebrando uma inimizade. Então, um Deus que destrói uma inimizade é um Deus que está trabalhando para que haja relação e essa relação seja íntima, porque ele poderia ser oculto a nós, mas ele rasga o véu de separação, ele se mostra. Você imagina isso, né? Quando a gente lê lá em Gênesis, no início da história, as teofanias, né? Abraão almoçando, essa presença do céu batendo na sua porta, dizendo: vim jantar com você, pega a farinha, faz a comida, vou sentar com você. E depois o céu diz: sua mulher estéril vai ter um filho. Só que ele faz isso a partir do momento que ele come com essa família, ele senta com essa família, ele ceia com essa família, e aí ele revela o céu chegando, o reino de Deus chegando lá na casa de Abraão, estilhaçando as impossibilidades daquela família, colocando eles dentro de uma realidade gloriosa e convidando Abraão a ser amigo dele. Então, é isso que Deus quer fazer, entrar dentro das nossas casas, estilhaçar, destruir as impossibilidades da nossa mente, da nossa alma, das nossas questões dessa era, dizendo: eu quero ser seu amigo,
E eu quero revelar para você que quando essa realidade entra na sua porta e você senta para ceiar com essa realidade celestial, tudo é possível aqui. A estéreo da luz, a estéreo da luz. Porque quando o reino de Deus se manifesta, quando Jesus começa a pregar o evangelho do reino, não sei se você vê, mas quando Jesus começa a pregar o evangelho do reino, o cego enxerga, o paralítico anda, é um absurdo tudo aquilo, é incrível, é sensacional. Então, cultivar a amizade é um convite de explosão da nossa mente, de uma humilhação total da nossa mente. Deus que criou os céus e a terra querendo ser amigo da Laís, querendo ser amigo da Rosana, querendo ser amigo da Thaís, querendo ser amigo da Alexandra ou Alexandra. Você imagina isso? Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou os céus e a terra, pode invadir sua casa e dizer, vem sentar aqui. Quero conversar com você, quero falar das palavras do meu coração para o seu coração. Então, foi mais ou menos assim que eu me converti em 2026, e Deuteronômios 8 eu quero compartilhar com vocês, porque Deus me falou muito sobre isso enquanto eu orava pela escola. Às vezes, a gente não entende o caminho pelo qual Deus nos coloca para cultivar a relação, para se revelando. Deus vai se revelando no caminho. Enquanto você vai caminhando, Deus vai se revelando. Deus não se perde na sua jornada. Então, quando eu era muito jovem, há 20 anos atrás, nas minhas crises ainda de identidade, crises familiares, crises de todas as formas que você imaginar, daquela época de 19 anos, 20 anos, que eu ia para a escola a pé, porque não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus, e que eu ia falando em língua na rua, e eu falei, se alguém achar que eu estou doida, pode ser que eu esteja mesmo, então não vou nem ligar. E eu ia para a escola, porque ou eu ia falando em língua, ou eu não ia falar para a escola, porque eu tinha que andar horas a pé. Então, eu falava assim, vamos comigo, Espírito Santo, vamos comigo. E eu entendi Deuteronômios 8, Deuteronômios 8, 2, ele diz assim, olha, abre aí comigo, Deuteronômios 8, 2. É um caminho, cultivar amizade com Deus, cultivar intimidade, é um caminho. E qual é esse caminho? Caminho da vida diária, da vida comum, dia após dia. É dia após dia, todos os dias. Eu não sei quantos anos que você conheceu Jesus. Eu conheci Jesus com 19 anos. Mas você acha que Jesus entrou na minha vida aos 19 anos? Não. No ventre da minha mãe, quando eu era uma substância ainda informe, Jesus estava lá. Hoje eu vejo Jesus em toda a minha história. Em toda a minha história. Jesus está em toda a minha história, preenchendo todos os meus dias. Então, Jesus não entra no caminho da minha vida ou na minha história quando eu tenho 19 anos. Quando eu conheci Jesus lá, naquele dia que eu levantei minha mão e recebi Jesus como Senhor e Salvador, ele entrou na minha história. Não, ele entrou na minha história quando eu era uma substância ainda informe. Aí ele já estava na minha história. E aí eu entendi, quando Jesus leva o povo para o deserto, que ele estava fazendo a travessia com o povo, Deuteronômio 8 diz assim, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivas, e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aí eu quero focar no 2, tá? Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então, aqui tem um contexto, né? Para te humilhar, para te testar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. E aí ele vai contando, ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná que tu não conheces, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sair da boca do Senhor viverá o homem.
O caminho pelo qual Deus conduz aquele povo não é um caminho sem intenção, é um caminho onde Deus está mostrando para eles, olha, essa realidade que eu te ponho agora é uma realidade onde tudo que se vive e flui vem de uma relação com um Deus que é fiel, com um Deus que é bom, com um Deus que redimiu vocês de uma escravidão e não quer só dar trabalho para vocês. Deus não está levando vocês para uma terra onde vocês vão trabalhar muito e vocês vão ter que se esforçar muito para comer um pedacinho de pão com água. Ele está dizendo, olha, a terra que eu estou conduzindo vocês, ela manda leite e mel. Aí ele vai dizendo, vocês vão ver que nessa terra o homem vive só de pão, não. Ele vive do que sai da boca de Deus. Só que como que você vai confiar nisso? Se você cultivar uma relação com Deus que é. Então, intimidade é você viver próximo a alguém nesse caminho. Nesse caminho onde tem hora que falta o pão, falta recurso, falta emoções para responder, falta sabedoria, falta estrutura para, sei lá, enfim, tem muitas faltas na nossa realidade. Só que a gente está próximo de alguém que é bom, que é supridor, que é real, que é presente, que é, sabe, rico em misericórdia, em graça, que é suficiente. Mas para isso você tem que caminhar em toda a sua história com a realidade de quem Deus é, né? Então, cultivar intimidade é você buscar proximidade, viver na intimidade com alguém. Viver na intimidade com alguém. E viver na intimidade com alguém não é ocultar dias, por exemplo, quando você vai postar coisas no Instagram, a gente vai postar coisas no Instagram, a gente posta o quê? As melhores fotos. Não é isso? A gente seleciona os melhores dias. Quem concorda comigo? O que a gente posta no Instagram? Os melhores dias, as melhores comidas, as melhores fotos dos nossos encontros com os nossos amigos, a melhor foto das nossas reuniões. A gente escolhe e seleciona o melhor. E ali está em um público que você pode dizer, não, esses são os meus melhores amigos, eles vão ver tudo. Ah, legal. Eu tenho pessoas que têm um grupo lá no Instagram dos melhores amigos. Aí lá eles são missionários, né? No grupo dos melhores amigos, tá tudo, os dias ruins, os dias maus, os dias que tá ali levantando recursos para comprar, sei lá, um casaco para viajar. Então, é ali. O grupão, essas informações não estão lá. Então, a intimidade e a proximidade com Deus não dá para a gente selecionar os melhores dias. Então, não tem essa coisa, hoje eu não estou bem, então eu não busco relacionamento com Deus. Ah, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou orar. Hoje eu não estou me sentindo bem, não vou ler Bíblia. A proximidade com Deus, desenvolver essa intimidade com Deus, eu estou diante dele sempre, nua, em fraqueza ou em força. Ah, mas ele sabe tudo de mim, Jusceli, sabe mesmo, mas eu amo contar para ele os meus dias, sabe? Todos os meus dias. Senhor, hoje eu não estou bem, eu me sinto cansada ou fadigada ou, sim, sabe, emocionalmente desorganizada e eu levo minhas emoções para ele. E de repente a palavra dele me alcança, a presença dele me alcança e essa relação com ele faz com que tudo dentro de mim volte para o eixo. Então, a proximidade com Deus, a relação com Deus é todo o caminho da minha vida estar diante dele. Ele sabe tudo de você, sim, ele sabe, mas é o caminho que ele faz, é para transformar você, é para viver a relação com você do caminho. Deuteronômio aqui está falando de um caminho, a gente sabe que a Bíblia diz que o povo iniciou essa jornada no deserto, e você lembra de momentos que Deus diz assim, olha, eu saí porque eu estou andando para casa. Amém, vai na paz, minha irmã. Se o povo toma essa comunidade, essas pessoas que eram escravas e estavam numa realidade de trabalho duro, árduo, escravo, né?
Então, eles não tinham ideia que existia uma realidade diferente daquilo, que existia um Deus que desejava se relacionar, que desejava. Você imagina um escravo trabalha muito para comer, e de repente ele vê maná caindo do céu. Não era sobre o maná caindo do céu, era Deus se revelando para eles. Então, tudo de Deus, toda a movimentação de Deus, nunca é sobre o pão, é sobre ele. Nunca é sobre a água, é sobre ele. Mulher samaritana era sobre a água, eu sou a água. Não, ele não queria só dar água para ela, ele não queria só entregar e suprir ali a necessidade dela, ele queria que no final daquele diálogo ela entendesse quem ele era. Então, a relação com Deus, cultivar a intimidade, é eu me mover, e tudo em mim, todas as circunstâncias e todo o caminho que eu vou trilhando, Deus vai se revelando para mim. Só que eu tenho um desejo também de conhecê-lo. Eu tenho um desejo de fazer esse caminho com ele. O caminho da ida para o trabalho, eu desejo que nesse caminho eu venho compartilhar com Deus. Quem já chorou dirigindo? Orando e dirigindo? Gente, é gostoso demais chorar dirigindo. Você está dirigindo, meu Deus, tem que ficar com o olho aberto, né? Não pode fechar o olho, viu, irmãs? Em nome de Jesus, não feche os olhos. Isso é Deus no caminho. Deus comigo no caminho do meu trabalho, no caminho da escola, no caminho... Por exemplo, quantas experiências eu já tive com Deus lavando louça, gente? Quantas transformações Deus já fez comigo, cuidando de casa, cuidando dos meus filhos. Deus no caminho, Deus dizendo, eu te pus no caminho, eu te pus aqui, eu quero revelar, eu quero saber o que tem no seu coração. Outra coisa que é importante nessa cultivar relacionamento é o quanto você deseja amá-lo. O quanto você deseja amá-lo, você precisa responder isso, né? O quanto você deseja amá-lo. Esses dias uma pessoa veio me pedir perdão, sabe, Karina? Porque, eu queria te pedir perdão, não consegui terminar os 10 dias da escola e eu parei. Só que essa pessoa sempre diz, eu quero conhecer Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero amizade com Jesus, eu quero não sei o quê. E nos dias que eu percebi que ela faltou à escola, eu enviei mensagem. Eu falei, minha irmã, tá tudo bem? Já começamos a aula. Ela falou, menina, você acredita que meu marido agora tá pegando no meu pé, quer que eu vá caminhar. Quer que eu vá caminhar com ele todos os dias. Aí eu tô indo caminhar e não consigo ir para a escola. O que que ela revelou aqui? O marido, a obediência ao marido? Ou para mim ficou assim, eu acho que ela não deseja tanto assim amar o Senhor, conhecê-lo. Porque eu conheço a realidade do casal e eu sei que o marido nem tem tempo, porque ele é dono de uma pizzaria, mulher. E, os horários que ela estava falando de caminhar, eu acho que não era bem isso, não. Eu acho que é o horário que o irmão está bem atolado na pizzaria, que é o horário que a pizzaria está abrindo. Enfim, será que nós conseguimos dizer assim, o som do meu coração e os meus desejos, o Senhor pode sondar, som dos meus desejos, ver se é isso mesmo, porque ele está dizendo, olha, eu quero saber o que está no seu coração, eu quero saber o quanto que tem aí no seu coração, quanto você deseja me amar, me conhecer. E se vier os dias de humilhação, a intimidade não pode ser afetada nos dias maus. Porque nós o amamos e nós não temos para quem ir, para quem nós iremos. Se o amor da nossa alma, o desejo do nosso coração é Jesus, não tem nada que a gente o deixe. Então, é sofrimento, não, eu sofro agarrado na mão de Jesus. É dor, eu passo dor agarrado na mão de Jesus. Sei lá, querido, eu estou com 3 semanas que não entendo nada. Dói coluna, quando a coluna quer melhorar, a gripe me pega. Quando eu acho que a gripe vai sarar, vem uma tosse alérgica e tá assim. E aí, esses dias no meu trabalho, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo com a minha saúde? E trabalhando, atendendo um paciente e outro, teve um momento que entrou um paciente especial na minha sala.
Quem foi, Thaís? E Laís, quem foi que entrou na minha sala? Imagina aí, Laís. O que você chuta, Laís? Ah, não sei. Paciente Quem que especial. você acha que é a Rebeca? Entrou uma pessoa assim na minha sala. Quem acha, Rebeca? Se você acertar, quando a Karina vier aqui com a Thaís, vou mandar um bombom de cupuaçu para você provar. Também não sei, não. Estou eu lá, cheia de dor, no meu caminho difícil, né? E aí eu senti Jesus falando, filha, permanece no meu amor, e eu permanecerei em você. Permanece na minha palavra. Nossa, que visitação! Eu levantei, porque eu comecei a chorar na hora. Aí eu levantei bem devagarzinho, tranquei a sala do escritório e deixei ele me visitar, me tocar, falar comigo. Ele atravessou a sala, começou a falar comigo. E aí eu entendi, né, que ele estava ali aliviando as dores das minhas costas, as dores lombares que estava me incomodando, atrapalhando de atender. Ali aquela sensação de, ai Deus, como eu estou cheia de dor, aliviou. E aí eu peguei a Bíblia, porque ficou muito forte, João 15 no meu coração, João 15, permanece no meu amor, permanece nas minhas palavras. E Jesus começou a conversar comigo sobre isso, e a presença dele encheu a minha sala, e eu tranquei a sala e fiquei lá com Jesus. Então, cultivar a intimidade é você ter certeza, ele está com você no caminho, qualquer caminho, ele está. Ele está. Ele está para todos aqueles que nele, que temem a Ele. Ele está para todos aqueles que desejam a Ele. Ele está para aqueles que o querem. O querem, sabe? Tem fome dele. Salmo 25 fala assim, acho que, eu não sei como é que está a sua versão, essa aqui também está só a parte, eu vou ler só o versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os que ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade é para aqueles que o temem o Senhor, e ele vai se dando a conhecer na jornada da sua vida, no caminho da sua vida. Ele não está distante da sua história, ele está próximo. Ele está próximo de você. Ele está se dando a revelar no caminho, ele vai se dando a revelar no caminho. Por quê? Porque Deus é relação, Deus é relacional. Ele se aproxima, ele se revela, ele revela a aliança dele, ele revela para nós o próprio desejo dele, porque naquele momento eu não estava assim necessariamente pensando em orar, Rosana, porque eu tinha um próximo paciente que já ia entrar na sala. Eu não estava necessariamente pensando em parar tudo, me ajoelhar, mas ele que também deseja se relacionar comigo, ele foi lá, não foram assim muito tempo, não gastei tanto tempo assim, mas foi o suficiente para ele ministrar o meu coração com a palavra dele, visitar o meu corpo com refrigério e se relacionar comigo na realidade dele, era o que eu precisava naquele momento, de saúde, de renovo, de força para completar aquele dia. E aquela sala que ficou cheia da presença dele, mais uma vez, depois de 26 anos que Deus descortinou a minha mente para construir essa relação com ele, mais uma vez ele me mostra, eu sou relação, minha filha, eu estou com você no caminho, eu caminho com você nos dias da enfermidade, eu caminho com você agora, eu caminho com você nesse dado momento. Então, ele é relação. Então, não é algo novo Deus querer se relacionar com o homem. A proposta do relacionamento com o homem estava no coração de Deus sempre.
Aí você tem os textos aí, ó, 1 Pedro 1:20, Efésios 1:4, Apocalipse 13:8. Então, durante toda a história da humanidade, nós vemos um Deus que progressivamente quer habitar no meio do seu povo, quer se relacionar. Oi, meu amor, deixa ele falar comigo. Rusquinha que eu não estou conseguindo passar os slides, eu fiz alguma coisa aqui. Eu estou lendo as anotações, tá, querido? Boa noite, gente. Me dê licença. Meu auxiliar. Ah, o Deinho. Acho que os 21 anos que eu não estou nem aberto. Aí já pode passar. É que eu não... Ah, sim, ótimo. É certinho. Tá, então, olha aí, gente, como é bom ter um filho, né? Que entende bem desses negócios, que ele que me ajuda. Então, Deus é relação. Você viu agora o meu filho? Ele não estava aqui. Eu passo o dia no trabalho e ele passa o dia sem me ver. Eu cheguei agora e ele não estava aqui. Ele estava passeando no shopping, mas a irmã dele. Quando ele chegou, quem viu ele entrando aqui na tela? Ele entrou e se aproximou e veio, mamãe, me abraçou, né? E os meninos aí estão, meu outra filha, mamãe tá. E ele, mamãe, tipo assim, quer lá saber se ela tá dando aula? Eu sou filho dela, eu tô aqui, ó, na relação, eu tô na primeira instância. Então, é mais ou menos isso que Deus quer, essa liberdade da intimidade, da aproximação de você. Hebreus fala assim, entre confiadamente no trono da graça. Porque o Deus que é relação deseja isso, que ela tenha coragem de entrar na presença dele. Nos dias bons e nos dias maus. Entra na presença dele, cultiva a relação, intimidade. Fala para ele os seus medos, as suas angústias. Fala para ele os dias que você... os salmos, se você ler os salmos, você vai ver que tem hora de organização emocional dos salmistas, de Davi, dos outros se escreveram, mas tem dias terríveis também. Tem dias que eles gritam, né? Oh, minha alma, louve o Senhor. O que você acha que está acontecendo nesse dia, Laís? Você acha que é um dia que ele está lá super desejoso, fervorosamente, querendo se relacionar com Deus, a alma dele querendo... Pode ser que é dias de alma batida. Mas eu conheço esse Deus, ele quer se relacionar. É tanto que ele se manifesta desde o princípio, mostrando que a sua intenção com o homem é de relacionamento. Deus forma o homem, Deus sopra vida no homem, Deus planta o homem no jardim, Deus envolve esse homem na realidade lá do jardim, e no final do dia, na viração do dia, Deus vem se relacionar com ele. Então, nós precisamos entender que o maior desejo da relação é de Deus, é do seu amado Jesus. Ele deseja tanto que você pode anotar aí, não está nas minhas anotações, mas, por exemplo, João 17, você vai ver o desejo de Jesus. O desejo de Jesus. O desejo de Jesus está lá em João 17, que eles sejam um, como nós somos um, que eles me amem, como o Senhor me ama. O desejo de Jesus é a relação. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O temor do Senhor não é medo paralisante, mas é reverência profunda. Reverência profunda. É o reconhecimento da majestade de Deus. Então, nós vamos... Essa intimidade, ela vai crescendo na medida que o temor do Senhor cresce. Nós vamos contemplando a grandeza de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus. E essa intimidade aumenta porque Ele mesmo vai dando novas porções para você conhecê-lo. Novas porções. Então, o temor do Senhor é o fundamento daqueles que querem ter intimidade com o Senhor. O temor do Senhor nos leva à adoração genuína, à obediência e à intimidade profunda com Deus. Quem o teme, conhece a sua aliança.
Salmo 5:7, né? Vocês estão com as anotações. Com temor te adorarei em teu santo templo. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta os que o temem. Salmo 89, né? Deus é tremendo na Assembleia dos Santos. Toda essa realidade de estarmos diante da face de Deus ali, olhando para a sua glória, olhando para a sua presença. Essa realidade gera em nós temor. E o temor nos leva a conhecer. O temor do Senhor nos leva a conhecer a Deus. Nos leva a conhecer o seu caráter e aumenta a intimidade. A aproximação aumenta. Então, que aqueles que desejam conhecê-lo precisam temê-lo, porque o temor do Senhor nos leva a viver em aliança, relacionamento de aliança, conhecer a sua aliança, e isso nos leva a um conhecimento de Deus, a cultivar a relação com reverência, com temor, com obediência, com um coração que obedece. Que dentro da aliança, não tem como você viver aliançado com alguém que você também não esteja disposto a obedecê-lo. Por isso que nesse dia que Deus me visita, nesse dia que Deus traz essa santa visitação na minha sala, eu entendi que Deus também estava me fazendo um convite, sabe? Deus estava me fazendo um convite para me manter a palavra dele. Já, meu amor, mamãe já vai te ver, já vai falar com você. Então, naquele dia também era uma visitação e um convite. Minha filha, permaneça nas minhas palavras. Quer dizer, permaneça na minha aliança. Mantenha o seu coração cultivando as minhas palavras. Então, o amor de Deus, ele é pactual, né? Então, se faz necessária a compreensão que o amor de Deus se manifesta através das suas alianças. E essa aliança revela o seu caráter, fiel e redentor. Então, Deus é amor porque ele é amor, ele faz aliança. Então, Deus, em seu caráter pactual, no seu caráter amoroso, ele faz uma aliança com o homem, mesmo que esse homem, entrando nessa aliança, ele entra sem nada. Deus entra com tudo. Deus entrou com tudo no investimento dessa relação. Deus investiu para que essa relação fosse possível. Deus enviou o filho dele. O filho dele se entregou. Ele diz: ninguém me tirou. Eu me entreguei. Deus se entregou. Então, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a vida dele para que essa relação fosse possível. Por que a Laís pode se relacionar com Jesus de forma íntima, de forma reverente, devota, a próxima, porque ele abriu esse caminho. O seu amor fez isso. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele. E ele deu o filho dele para nos envolver em sua aliança, em seu amor. E qual o caráter do amor de Deus? Redentivo. O amor de Deus é redentivo, porque ele precisa nos tirar de uma realidade para nos pôr na realidade dele, para que a gente possa ter nele todos os recursos para conhecê-lo. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? É difícil dar aula online, né? Que a gente não sabe até onde que estamos juntos, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Tudo bem? Rebeca, tá tudo bem? Braço da... Podemos seguir? Então, Deus se relaciona. E aí você vai ver na história, lá no livro de Êxodo 19, Deus fazendo uma aliança com Moisés, Deus fazendo uma aliança com o povo, Deus se aproximando do povo,
Deus se revelando para eles, olha, eu não sou isso que vocês estão construindo. Deus mostrando a sua fidelidade, a sua santidade. Então, depois você lê esse texto, depois você lê esse texto de Êxodo 19, né? Como eu falei, não dá para a gente sair lendo tudo, mas eu sei que vocês conhecem esse texto. Então, deixa eu só afastar aqui para mim poder ler, que essa telinha está bem em cima do meu. Aliança incondicional e permanente, ela é apesar de nós. Deus escolhe, chama e sustenta, ele mantém a sua aliança. Isso é apesar de nós. Mesmo em nossa fraqueza, Deus não desiste da aliança. Isso deve nos encher de esperança e motivar uma resposta de amor fiel. Então, você imagina que, apesar de nós, ele mantém a sua aliança. Isso deve nos encorajar uma resposta a esse amor. Uma resposta a esse amor fiel. Esse amor que abre as portas, que inicia esse relacionamento. Mesmo nós sendo ainda pecadores, ele inicia. Acho que em Jeremias fala, né, que Deus nos atraiu com cordas de amor. Ele que nos atraiu. É ele que nos chama para perto. Era a mulher samaritana que estava no poço. Jesus que fez o caminho até lá. Sabe, é Jesus que se aproximou da Rebeca, é Jesus que se aproximou da Marlene, é Jesus que faz essas coisas. É Jesus que atravessa o nosso caminho. E que nos convida. É Jesus que pode, de repente, você está ali lavando louça e você entender que ele se aproximou, que ele está ali querendo falar algo no seu coração. Eu acho isso sensacional, eu acho isso surreal, eu acho isso maravilhoso, eu fico maravilhada, eu fico encantada, eu fico apaixonada por Jesus, Rosana. Porque ele criou os céus e a terra e de repente eu estou lavando louça, Rosana. E ele se aproxima. E aí tá eu lá depois de chorando, com uma palavra dele no meu coração, me tocando, me transformando, mudando quem eu sou, me santificando de algo, me convencendo de algum pecado, limpando, sabe, limpando as minhas vestes. Enquanto, às vezes, eu estou lavando louça. Então, eu acho isso incrível, e esse é o convite de Deus para esses dias, para a gente responder à aliança amorosa dele, que você não fez nada, mas ele fez tudo, e ele fez tudo para dizer para você, é possível você cultivar um relacionamento comigo, é possível você cultivar uma relação comigo, é possível, se Deus se tornar o objeto do seu desejo, se Jesus se transformar naquilo que você anseia, como Davi fala em Salmo 27:4, uma coisa eu buscarei, uma coisa eu vou buscar, uma coisa só. É o seu coração que se move em desejo para com Deus. É o seu coração envolvido em responder ao Deus que te amou de tal maneira. Deus te amou de tal maneira que deu. E porque ele me amou, vou responder em amor. Eu vou responder em devoção, eu vou responder em adoração, eu vou responder em obediência, eu vou responder ele também para me envolver nesse relacionamento que ele já está comprometido. Deus já está todo inteiro nessa relação. Deus quer que você esteja inteiro na relação. Não é os pedaços, não é os seus pedaços. É você inteiro para se relacionar com ele. Por isso que eu iniciei falando, Deus está no seu caminho, Deus está na sua trajetória, Deus está em toda a sua vida. Deus faz parte de toda a sua existência. Porque ele é inteiro quando ele se relaciona. E ele quer que você esteja inteiro se relacionando com ele. Então,
Nós não separamos os dias de glória nossos para se relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Ele de forma inteira, todos os dias da nossa vida, nos bons, nos maus. A Bíblia diz assim, né? Nos dias maus, buscai o Senhor e a força do seu poder. Não tem dias, dias que eu busco a Deus, tem dias que eu não busco. Porque os dias que eu não estou bem, assim, eu não consigo muito falar com Ele. Mas não era exatamente esses dias que nós deveríamos estar perto dele? Porque na relação, nós vamos sendo transformados, cheios de quem ele é, da realidade dele, da verdade dele, da palavra dele. Então, que você seja cheio da realidade de Deus, da verdade de Deus, na medida que você entende que você pode acordar pela manhã, sentar na sua cama e já falar com Ele. Com Deus que criou os céus e a terra, porque o véu foi rasgado. Você pode entrar com confiança na presença dEle. Você pode desfrutar da relação com Ele. E você pode, sabe, se envolver com essa realidade que Ele te convida. Gente do céu, não sei o que aconteceu, já não está mais passando. O que é? O que eu faço, Karine? Quero passar o slide e não vai. Cadê o menino? Ah, saiu. Você tenta clicar no slide para ver se ativa. Tá. Bom. Eu falei, né? Do véu foi rasgado, o perigo da irreverência, o acesso total restaurado. É quando eu falei para você que nós, quando Deus se envolve nessa relação, Ele está inteiro nessa relação, Ele restaura o nosso acesso a Ele, Ele abre as portas para que a gente entre. Então, Ele encerra a inimizade, Ele encerra os débitos, Ele restaura o acesso total a Ele, ao ponto de Jesus, depois de ressuscitado, Jesus diz assim, olha, não insiste para que eu fique, né? E ele diz assim, olha, eu vou para o meu Pai, o Pai de vocês. Então, agora, ele não só abre uma porta para a gente se relacionar com Deus, ele não só restaura o acesso a Deus, ele está dizendo, olha, vocês têm um Pai, vocês podem agora chamar de Abba Pai, vocês podem agora ter intimidade com Ele, agora você pode entrar na presença dEle. Então, o acesso foi restaurado. Rosana, o acesso está restaurado. Né? Glória a Deus. Está aberto, as portas estão abertas. Entre com confiança no trono da graça. Só nos dias da vida top é Rebeca. Não. Que isso não seria relação inteira, verdadeira. E Jesus, ele é inteiro e verdadeiro. Jesus está inteiro nessa relação. Jesus está inteiro nesse relacionamento. Ele rasgou o véu de separação. E você tem que entrar na presença dele com confiança, com reverência, com o entendimento de que Deus estabeleceu essa aliança conosco, que foi apesar de nós. Deus entregou o seu Filho. Ele trouxe redenção para todo aquele que nele crê. Coloca uma aliança aí, estabelece uma aliança. E essa aliança é suficiente para mim, você viver nesse amor. Para você viver nesse amor. Para você amá-lo. Para você caminhar com ele de mão dada. Para você andar com ele. Para fazer dele o seu amigo, o seu conselheiro. Para fazer dele aquele que instrui o seu coração. Para ele ser suficiente para você. E uma das coisas que eu coloco aqui em destaque é o perigo da irreverência nesse relacionamento.
nós não podemos ser irreverentes. Nós precisamos cultivar na nossa consciência uma visão correta de Deus. É isso, né, Alessandra? Deus se manifesta nas coisas pequenas do dia a dia. Deus se manifesta na nossa jornada, como nesse dia no meu trabalho, como às vezes eu estou lavando louça, Ele está lá, se fazendo conhecido. Então, nós precisamos corrigir qualquer imagem distorcida de Deus. A irreverência desaparece. E nasce. Deixa eu ver aqui. A irreverência desaparece e nasce. Eu não entendi. Ah, tá. Quando temos uma imagem distorcida de Deus, a irreverência desaparece e nasce a irreverência, uma atitude superficial que desonra ou indiferença. Então, hoje a gente vê isso nas nossas reuniões, às vezes, a gente que anda assim nas igrejas pregando, na igreja local, na reunião dos cristãos, a gente percebe que a adoração virou só o momento das músicas, né? São 4 músicas que canta, e aí canta 4 músicas para vir a palavra. Então, virou só o momento de cantar 4 canções, né? O que deveria ser um momento onde nós nos aproximamos da realidade do Deus que é bom, que é generoso, que é santo, que é majestoso. Então, a gente se aproxima dele nesse ambiente, na reunião dos santos ali, nós em plena devoção a Deus, em plena consciência, diante da sua majestade, nós estamos aqui adorando Ele reunidos, porque temos visto os seus feitos poderosos. Então, nós estamos aqui louvando o nome dEle, porque o nome dEle é bom e é digno de ser adorado. Estamos aqui reunidos porque estamos tributando a Ele honra, glória e louvor. Não tem sido assim. As nossas reuniões, as pessoas não conseguem desligar os seus iPhones, não conseguem deixar de responder a notificação do WhatsApp, ou o lugar é muito top, a música é muito top, então vamos filmar, vamos tirar foto, estou aqui no culto. Culto top, culto glorioso, culto isso, culto aquilo. Nós estamos nos tornando irreverentes na medida que a gente tem perdido o fascínio da majestade de Deus. Nós temos perdido o fascínio da majestade de Deus. Nenhum dos homens nas Escrituras mostra que eles estavam distraídos, tirando foto, e quando viram a glória de Deus, eles caíram com o rosto em terra. Eles se dobravam, eles caíam, eles se ajoelhavam, eles choravam. Eles eram envolvidos naquela coisa maravilhosa de Deus. Então, nós precisamos orar para que o Senhor devolva para nós uma consciência da sua majestade, para que quando nos aproximarmos dele nos nossos encontros, ou individualmente falando, tenhamos uma postura de reverência, de adoração, de quebrantamento, de adoração, de resposta de adoração a quem Ele é. Então, eu oro para que a nossa consciência, se tiver em nós uma consciência distorcida de quem Deus é, e que de alguma forma a gente se comporte de forma irreverente, que o Senhor nos ajude, corrigindo pensamentos distorcidos a respeito de quem Ele é. Nós queremos que, ao passo que você se aproxima de Deus, mais você tenha fascínio, mais você esteja maravilhado de quem Ele é. E mais fascinado, quanto mais fascinado você estiver dele, mais você vai ter experiências profundas e atitudes profundas com ele. Adão e Eva, Gênesis 3, né? A gente vê ali a desobediência, eles perdem a comunhão, eles se escondem de Deus. O povo lá de Israel, Êxodo 32, eles fazem um bezerro de ouro. Então, a gente vê que na história não é
Não é longe a realidade de um povo que perde a consciência da visão correta de Deus. E quando isso se perde, o homem provavelmente vai projetar um ídolo. Ele vai criar um ídolo. Ele vai levantar um ídolo que ele perdeu. Ele se perdeu na majestade de Deus, de quem Deus é. O anseio de todos os santos na Bíblia. Né? Cristo é o anseio de todos os santos na Bíblia. Será que perdemos de vista a única coisa que é necessária, que satisfaz os nossos desejos divinos e nobres? Jesus Cristo. Você acha que nós perdemos esse fascínio? Nós perdemos de vista essa realidade de quem Deus é? Será que nós temos nos perdido dessa realidade? Será que nós estamos com uma mente, né, de fato, diante de uma realidade de quem Deus é? Porque se é assim, queridos, haverá em nós uma postura, uma resposta de relacionamento, uma resposta de adoração, uma resposta de obediência, uma resposta de fidelidade. De fidelidade. Nosso coração ele se deixa corrigir, confrontar, é ensinável. Então, quando a gente está diante da presença de Deus, o ego ele está sujeito à vontade de Deus, às correções de Deus, os confrontos de Deus. Então, nós vamos cultivando intimidade e nos aproximando dele e sendo transformados. Não tem, para mim é impossível se aproximar de Deus e permanecer igual. Eu sou íntimo de Deus, mas se me ofendeu, eu não consigo perdoar. Já não é nem para se ofender, né? Qual a parte de Jesus em você que se ofende? Então, precisamos ser marcados, né? Cada encontro que a gente tiver com Jesus. Somos marcados desde o nosso primeiro... deixa eu só afastar aqui. Desde o primeiro momento da manhã, por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Então, precisamos nos vestir de Cristo e de sua justiça na vida diária para cultivar a intimidade. Não espere ter tempo para isso. Você já tem todo o tempo no mundo. Na sua vida comum e diária, né? Chame para os seus dias, chame-o para as crises, chame-o para os fracassos. Dias de glória, dias de fraqueza. A graça do Senhor nos basta. E o poder dele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. A graça flui de sua bondade. Convide ele para os seus dias, todos os dias da sua vida. Convide-o. E você vai ver como é glorioso quando você cultiva essa proximidade de Deus. A partir do primeiro momento que você senta na sua cama e que você coloca os seus pés no chão e que você levanta para um novo dia, você vai ver se cada um desses momentos você fizer essa jornada com Jesus, você vai ver o quanto você será transformado. Que ele está em você, você está nele, e isso vai gerar transformações. Uma escola, ela é gloriosa na medida que você se envolve com o verbo de Deus, com o Deus da escola, com o Deus da palavra, com o Deus que está sendo falado nessa escola, com o Deus que está sendo ensinado nessa escola. Então, a escola é gloriosa porque você encontrou Deus nessa escola. A escola do reino é gloriosa porque eu encontrei Deus. Ler a Bíblia é glorioso porque eu encontrei Deus. Ler a Bíblia é muito bom porque eu encontrei a pessoa de Jesus na medida que eu ia lendo a Bíblia. Porque ler
ler por ler, não, querido, leia dizendo, Jesus, eu quero encontrar você, Jesus, quero ouvir sua voz, Jesus, quero a sua presença, Jesus, eu quero a sua vida, Jesus, eu quero te encontrar enquanto eu leio as escrituras, Jesus, Jesus. Então você encontra Deus na jornada da vida. Você vai fazendo uma escola e você encontra Deus, você vai orar de manhã, você vai ler as escrituras, você diz, então, pode ser que eu ore e não encontre Deus? Pode ser. Porque eu já convivi com pessoas, queridos, que passavam a noite inteira de joelho no chão. Então, todo mundo dizia, uau, ele é um homem de Deus, ele vai para a vigília e ele se ajoelha no chão e ele só levanta no outro dia 6 horas. Mas o que me surpreendia é que eu ia para essas vigílias e eu comprovei quantas vezes eu fui, e realmente o irmão ele sentava lá e botava o joelho no chão e 6 horas da manhã ele levantava. Uau, que homem deu uma vida de oração incrível. Quantas horas de oração, quantas horas de joelho no chão. Mas, incrivelmente, eu tenho uma impressão que ele nunca encontrou o Deus que ele se ajoelhou para. Porque ele tinha uma prática de violentar a esposa, bater, agredir, machucar. Então, era muita violência dentro do lar. Eu não sei, eu acho que ele não encontrou Jesus. Então, a intimidade, ela é comprovada na medida que você vai sendo transformado. Sabe, a minha mãe tinha uma expressão que dizia, me diz com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Então, eu acho que eu sempre pensei isso, se você fala com Deus, Deus vai mudar a forma de você falar com as pessoas. Se você tem uma prática de falar com Deus, Deus fala com você, provavelmente Deus vai mudar a forma de você falar com as pessoas. Se você se relaciona com Deus que diz assim, olha, o que Jesus diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não está dizendo só, pegue informações sobre isso, leia alguns livros sobre paciência, sobre mansidão, e vocês se tornarão mansos. Ele diz, aprendei de mim. É um convite para andar com aquele que é manso e humilde. Ande com quem é manso e humilde. Ande comigo, aprenda de mim. Então, isso nos transforma. Pedro andou com Jesus e quando Jesus estava ali sendo no processo da crucificação, uma mulher olha para ele e diz, você é um deles, porque a forma que você fala revela isso, mostra isso. Então, na medida que você vai falando com Deus, Deus muda a forma de você falar com as pessoas. E isso vai nos transformando. Cultivar uma amizade com Deus, né? João 17, 21 diz, Jesus em sua oração sacerdotal expressa seu mais profundo desejo. Eu falei com isso no início, né? O que é devoção? A palavra devoção vem do latim devotionis, alguma coisa assim, e carrega consigo o significado de apego sincero e fervoroso a Deus, zelo nas práticas espirituais. Sabe, eu não sei se você compreenderia eu dizer isso, porque isso é parte da intimidade, né? Mas tem dias, Rebeca, tem dias, os irmãos que estão aqui que eu não estou vendo, né? Tem outros irmãos aqui conectados, né? Tem dias que eu sinto, eu falo assim, tem dias que eu tenho uma santa saudade. Então, tem dias que eu sinto como que quem anda comigo, eu sempre uso essa expressão. Eu estou com saudade de Jesus. Então, eu falo para ele, Jesus, estou com tanta saudade de você, estou com tanta saudade. Aí eu fecho os olhos assim, parece que eu consigo sentir a realidade da presença dele, assim,
sabe? Eu não sei explicar isso para você, mas para mim é muito real. Para mim é muito real. Por causa do caminho trilhado ao longo dos anos. É muito real o afeto, o apego que surge na medida que você vai buscando cultivar uma amizade com ele, você vai se apegando. Você vai se apegando, né? Você vai ficando meio enfermado de amor. Você tem você vai, eu estou até procurando aqui se eu acho esse versículo. Cânticos, né? Cânticos 2:5. Quem pode achar, encontrar com a Bíblia aí? Deus nos fere, aqueles que querem cultivar uma amizade com Ele, Deus nos fere com um amor por Ele, sabe? A gente fica com o coração que parece que é enfermo de amor, essa expressão. Quem que está com a tradução que fala que o coração está enfermo de amor? Quem tem essa tradução pode ler para a gente? Porque eu achei uma tradução aqui, mas fala, porque desfaleço de amor. Quem tem outras traduções aí que pode ler? A minha, ela fala, pois estou doente de amor. Tem outra tradução aí, gente? Alguém está com outra tradução que queira ler? 5:8, né, Cantares? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Então, esse aqui também fala enferma de amor, aí tem esse que fala desfaleço de amor, doente de amor, está isso. A minha está enferma de amor, né? Então, cultivar uma amizade de Deus é um tipo de gente que está enfermado de amor, que está doente de amor. Queridos, isso não é uma coisa que a gente consiga explicar, assim, senão uma realidade prática de ser ferido com um amor que gera saudade, que gera anseio, que gera expectativa, que gera desejo de escutar a voz dele, que gera em nós, assim, um anseio pela presença dele, pelos momentos de oração, pelos momentos de reuniões, pelos momentos de adoração. Eu lembro que quando eu era muito novinha na fé, eu amava o tempo ali do louvor, porque aquele momento eu chorava. Então, essa realidade de estar enfermo de amor é para aqueles que estão capturados por Deus para cultivar uma amizade com Deus. O coração foi capturado, o coração foi atraído. O coração desse tipo de gente do reino de Deus é um coração que foi atraído por Deus, capturado por Deus. O coração que foi capturado e é um coração que fica enfermo, porque é um coração de pessoas que o amam, né? Que o amam de todo o coração, que eles não têm outra, que não tem outra busca, que está disposto a renunciar e investir tempo no relacionamento, investir tempo na meditação da palavra, investir tempo nas disciplinas espirituais, investir tempo na comunhão com Deus, investir tempo de buscar ouvir a sua voz, investir tempo na aliança, investir tempo em conhecê-lo. Então, estar enfermo de amor é o coração desse tipo de gente. Quantos enfermos de amor tem aqui nessa sala? Manda aí um coraçãozinho para mim ver quantos enfermados de amor tem aqui. A Thaís, a Rosana, a Débora, os braços, o queijo da ponte, não entendi. Aninha, Laís. O coração desse tipo de gente, ele é enfermo de amor.
Os amigos de Jesus, Diego. Oi, Diego. Tem uma coisa escrita aqui. O coração desse tipo de gente que está compreendendo a realidade de Deus, o seu reino, o seu caráter, a sua palavra, os seus feitos, a redenção, que está entendendo o que ele fez, que está entendendo o que ele está fazendo na terra. É um povo que está enfermo de amor, que está enfermo de amor, que está entendendo Deus na sua história, Deus na sua existência, Deus na sua vida, Deus na história de um povo. Estou enfermo de amor, Jesus. E aí essas pessoas o buscam de todo o coração. Essas pessoas, elas estão com saudade da relação do início do Éden. Elas estão com saudade, elas sentem desejo de ouvir a voz de Jesus. Elas não se escondem de Jesus. Elas não se apartam da sua presença. Elas vivem, sabe essa palavra que todos nós conhecemos muito dentro de escolas e dentro da comunidade cristã, que a gente usa muito a palavra estamos no processo. Ah, é o seu processo, né? A gente está assim, o processo não acaba nunca, minha gente. A gente sai de um processo e entra no... Essa palavra processo, né? Ela não nos aparta de Deus, pelo contrário, ela nos aproxima mais e mais e mais. Nos aproxima mais e mais, desculpe. Nos aproxima mais e mais e mais. Então, esses corações enfermados é o tipo de coração do povo, do reino de Deus. Porque é um coração que está como o de Paulo. Tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Deus. Sabe? Tudo vai perdendo o valor. Tudo vai perdendo o valor, então não tem problema nenhum. Perder uma partida de futebol, não tem problema nenhum. Não ir para algum evento, alguma coisa, porque eu quero estar com Jesus, porque eu quero ter tempo com Ele, porque eu quero fazer uma escola de 9 meses, eu quero conhecê-lo mais. Mas quem dá esse coração para nós é o próprio Cristo. Ele diz, eu darei a vocês um coração para que vocês me conheçam. Eu vou escrever isso na tábua do coração de vocês. Eu vou dar um coração para que vocês me conheçam. Quem está aqui nessa sala que pode orar esse texto comigo? Senhor, nos dá um coração para te conhecer. Quem pode orar? Cadê o Diego? Pode orar, Diego. Eu sinto da gente orar um pouquinho agora. Vocês podem abrir as câmeras para a gente orar um pouquinho. Pode abrir seu microfone, Diego. Com certeza. Pode orar? Pai, nós queremos Amém, sair Jesus. daqui, queremos declarar que nosso coração é seu Amém, Jesus. e queremos ser transformados, Senhor, com essa realidade, Sim, Senhor. a qual o Senhor está o tempo todo à porta, batendo a porta do nosso coração, e nós, por dentro, Senhor, nós queremos abrir e te convidar a participar da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós queremos te encontrar, Senhor, aonde o Senhor está. Faz do nosso coração segundo o seu. Nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer porque o Senhor Pode por me chamar para essa vai relação. fazer parte da tua vida. Obrigado, Deus, por fazer parte da nossa. Amém. E nessa hora nós queremos te louvar, porque a tua palavra diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Sim, sim. Por isso nós estamos alegres, Senhor, nessa hora. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos amou primeiro.
Senhor que nos envolveu nessa relação, o Senhor que nos convida. Ele que fez todo o investimento para que essa relação fosse possível. Como é que nós podemos desenvolver isso, queridos? Na vida diária, nossa vida é um culto para o Senhor. Toda a nossa vida é um culto contínuo ao Senhor. Então não separe nada. Envolva tudo, tá? No seu trabalho, se envolva com a realidade dele. Sabe, tá no seu carro, se envolva. Se envolva com ele, né? A devoção, a gente não pode esperar ter tempo. Eu vou esperar ter tempo. Ele é Espírito, ele habita dentro de nós, ele está, né? Ele fez de nós morada, ele fez de nós casa. Ele fez de cada um de nós uma casa para ele. Então, se ele fez cada um de nós casa para ele, porque ele quer habitar, não uma parte do nosso dia. Ele não quer estar só em algum momento bom da nossa vida. Se ele fez de nós morada, ele fez isso. Ele fez isso para estar sempre inteiro, em todo momento, em todos os lugares, para sempre. Então, Deus, ele nos fez habitação para estar agora, mas para estar eternamente. Eternamente. Não tem intenção de separar de você, não. Ele providenciou vida eterna para que esse amor seja eterno. E um dia esse encontro, essa relação será para sempre. Na realidade dele, no seu reino de justiça. Em forma consumada, né? Tudo consumado. Você só precisa escolher a melhor parte, você só precisa escolher o que Maria escolheu, você só precisa escolher o que Davi escolheu, uma só coisa. É inclinar os seus ouvidos, é dedicar tempo para ouvir a palavra dele, é dedicar tempo. Se preciso for, diz, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim um caminho mal, vê onde que eu caí, eu preciso voltar para esse primeiro amor. Se você está aqui nessa sala e um dia você já amou Jesus desse jeito, mas o seu coração esfriou, ou algo em você mudou, você percebeu que algo mudou, você pode dizer, Senhor, me faz voltar para o primeiro amor. Me faz retornar. Eu quero ser enfermo de amor, Jesus, de novo. Você pode pedir para o Senhor sondar o seu coração. Se eu quero retornar à prática do primeiro amor, eu quero retornar à prática do primeiro amor, fique desesperado por isso. Porque se você um dia já viveu isso, você deve sentir saudade também dessa relação com Jesus. Escolha a melhor parte como Maria escolheu. Aí em Lucas 10:38, né? Você pode estar lendo lá depois. Lucas 10. Agora eu tô clicando aqui, gente. Peraí, tá? Eu tô tentando passar isso. Então, escolha a melhor parte. Escolha. Você pode fazer isso. Em meio a uma geração em que a gente olha e vê o amor. Quanto a gente agora nessa escola teve tanta essa experiência, sabe? A gente teve tanta, ouviu tanto nessa escola do reino agora, as pessoas dizendo eu estou desesperançosa, ou desanimada, ou machucada, enfim, desanimada, tão ferida, e nós vimos pessoas sendo tocadas pelo amor de Deus de novo, pessoas sendo tocadas de novo pela presença de Deus, pessoas sendo relembradas, pessoas sendo tocadas pela palavra, sabe, trazendo elas de volta para o amor. Teve uma moça que precisou viajar durante a escola, né? E aí ela não pôde fazer a escola toda, acho que ela fez uns 3, 4 dias, não lembro bem. E ele me mandou mensagem esses dias, ela falou, Ju, foi o tempo suficiente para mim Deus me transformar novamente numa nova mulher.
eu tenho uma alegria, eu carrego alegria. Era uma pessoa pesada, eu vivia extremamente, assim, fechada, amargurada. E ela manda mensagem assim, tô com saudade, quero chegar, não sei o quê. Porque ela tá com saudade, tá no meio da comunidade, que pra gente é incrível, é lindo, porque ela não tinha ânimo para estar no meio da comunidade. Mas naquele dia, Deus, que é amor, que nos faz lembrar dos nossos caminhos, né, que a gente esquece, às vezes a gente se fere, e o amor por ele fica ali, né, manchado, ele volta a nos lembrar do amor, ele volta a dizer, olha, lembra onde você caiu, mas volte para o primeiro amor, não para não, volta. Ai, gente, agora o slide aqui, ó, já parou de novo. Meu pai. Deixa eu chamar meu filho de novo, tá? Peraí, tá? Que eu vou gritar. Vou desligar o meu fone que eu vou gritar. Skin, tá? Mulher, eu tenho que ter dois Husky. Você acredita que o Husky não tá aqui e o Davi não mexe, não? Tenta clicar na imagem. Pois é, eu tô clicando e não tá indo. Não sei o que eu faço, gente. Por que eu não domino? Por que eu não dou certo com tecnologia, hein? Mas eu vou pro meu rascunho. Vocês conseguem passar aí? A gente tá escolhendo a melhor parte, né? Vou falar agora um pouco sobre essa constância da relação, né? Então, ainda falando sobre cultivar amizade com Deus, intimidade, né? Eu quero destacar aqui a constância. A palavra constância significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança. Vocês estão me ouvindo, né? Perseverança, firmeza. Ser constante é a característica de alguém que não se desvia do seu propósito e sua lealdade, nem mesmo de sua fé e piedade diante das maiores pressões e sofrimento. Eu estou destacando, isso aqui está só no rascunho, tá? Então, diante dessa amizade, você vai ter que ser leal e constante. Porque as pressões vêm, querido. Qualquer relacionamento sofre pressões. Jesus sofreu pressão lá em Mateus 4, né, na tentação lá. Aquilo ali não era só para Jesus cair em alguma daquelas tentações, era para acabar com a relação dele com o Pai. Toda a intenção do diabo é destruir o nosso relacionamento com Deus. Então, as pressões vêm, mas você precisa ser constante, como Deus me visitou, né, falando, permaneça, persevera, permanece no meu amor. Então, se mantenha constante, se mantenha perseverante no Senhor, se mantenha nele, para que você continue cultivando essa amizade, cultivando essa comunhão com ele, cultivando o relacionamento em meio às pressões, mantendo a sua chama, mantendo o óleo aceso, mantendo a sua conversa com ele ativa nos dias de pressão, como eu estou falando ali desde o início, né? Mesmo nos dias de pressão, é possível você manter o seu diálogo com Jesus ativo. Então, lembre-se disso. Se você se manter constante, você pode suportar as maiores pressões da sua vida na relação com ele, né? Cultivando essa relação com ele, cultivando essa amizade com ele. Então, se mantenha constante. Se mantenha constante. E aí eu quero falar aqui, eu acho que vai estar só aí no rascunho, a chave para cultivar a amizade com Deus e o óleo do conhecimento do santo. Provérbios 2, 4, 5. Se buscares como quem busca prata e procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, uma das chaves para você se manter na intimidade com Deus é
buscar o conhecimento, suas lamparinas vão estar sempre cheias, suas lamparinas vão estar cheias de óleo, porque você vai estar buscando o conhecimento de Deus. Então, contemple o Senhor, busque o seu caráter, busque estar diante dele, busque conhecê-lo, busque ser constante, né? Mesmo nos dias difíceis. Mas cultive óleo, cultive relação, se mantenha nele, cultivando essa relação, na busca por conhecê-lo, entendendo que ele vai dar um coração para que você o conheça. E eu quero parar aqui para mim poder ver aqui o slide e eu vou abrir aqui para você fazer perguntas, tirar dúvidas ou colaborar com alguma coisa que você queira falar. Já estou caminhando para o fim. Alguém quer participar, compartilhar alguma coisa ou fazer perguntas até aqui?